Olá, tudo bem? Que bom ter você conosco para darmos continuidade ao estudo temático da Palavra de Deus. E esse trimestre estamos estudando sobre vida, morte e eternidade. E nós já aprendemos muita coisa legal sobre a crença da natureza humana, como que nós devemos enxergar a natureza humana, a origem da vida. Muito bem, vamos hoje falar um pouquinho sobre o poder da sepultura. Ontem nós vimos a visão que Jó tinha acerca do que poderia acontecer com ele se a morte chegasse, qual era a perspectiva de futuro que Jó tinha caso isso viesse a acontecer com ele. E nós vimos ontem que ele acreditava que o Redentor dele vivia e que por fim ele iria se levantar sobre a terra e ele, com certeza, se a morte tivesse chegado para ele, Deus então o ressuscitaria, o seu Redentor o tiraria da sepultura. Bom, hoje nós vamos olhar agora com as lentes do poeta guerreiro Davi. Como que Davi ele enxergava o tema da sepultura? Como que ele via essa questão da morte? Eu queria convidar você a pegar sua Bíblia e junto comigo no Salmo 45 e no versículo 15, tá? 45, versículo 15, que diz assim, acompanha aí, eu sei que você já tem todo dia participado conosco, eu até quero agradecer às pessoas que têm deixado o seu comentário aqui, tá sendo muito legal, eu tenho olhado esses comentários, tenho respondido muitos desses comentários, e eu queria que você continuasse participando, tá? Então pegue sua Bíblia, sua lição, seu bloco de estudos aí, e que nós possamos agora, a partir desse momento, ampliar mais ainda a nossa visão sobre como Davi enxergava a questão da sepultura. Então, 49, versículo 15 diz assim: Mas Deus remirá a minha alma, Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Ele me tomará para si. O Guia de Estudos trouxe para nós a reflexão do capítulo todo, né? Mas é claro que a concentração é aqui no versículo 15. Só que se a gente dá uma olhadinha nos versos que vêm antes, a gente percebe que aqui em Salmo 49 ele fala sobre a falsa confiança dos tolos que confiam em seus bens e se gloriam na sua riqueza. Essa é uma realidade não só da época de Davi, mas também uma realidade hoje. Muitas pessoas que confiam mais em seus bens do que confiam em Deus. E para esses, nós percebemos claramente aqui que Davi chama de tolo. Aquele que confia nos seus próprios bens, nas suas próprias posses, nas suas riquezas, que chegam a dar até mesmo o seu próprio nome às terras, né? Então, ele menciona isso aqui. Agora, os tolos, eles esquecem de que a honra deve ser dada não aos bens que possui, mas a honra tem que ser dada àquele que é o autor da vida. Porque nós passamos depressa. A vida é muito breve. E se nós tivermos o tempo inteiro focado nas posses terrenas, nas riquezas materiais e não nos concentrarmos nas riquezas espirituais, nós seremos considerados como de fato pessoas tolas, pessoas que não estão com o coração e com a mente voltada para aquilo que mais importa nessa vida. Também é bom salientarmos que ontem nós falamos um pouquinho sobre Jó e eu não mencionei, mas eu vou mencionar aqui agora, que Jó tinha consciência de que as posses terrenas, elas de nada valiam, quando ele disse, nu vim ao mundo e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja Deus. Olha a consciência que esse homem tinha em relação às posses, aos bens materiais. De fato, ele não os considerava como algo superior, como algo de extrema valia, mas ele considerava como algo tão irrisório que, quando fosse para a sepultura, ele não levaria. Mesmo vivendo em uma cultura onde as pessoas eram enterradas juntamente com seus pertences. A cultura egípcia ali,
a maior potência da época, tinha essa crença, né, de que quando morresse, a pessoa deveria levar para outra vida todos os pertences. Jó não pensava assim, ele não acreditava numa vida após a morte. Ele acreditava que ele iria para a sepultura da mesma forma como ele veio ao mundo, né, sem nada. Porque na sepultura ninguém precisa das posses. O que mais importa é a sua fé viva em Deus. Assim sendo, queridos, de que maneira você tem percebido a tolice de confiar nas riquezas e realizações humanas? Essa é uma pergunta interessante. Manter os olhos na cruz pode nos proteger de cair nesse erro. Quando a gente olha para Cristo Jesus, que foi alguém que não se apegou em quem ele era, ou nas riquezas celestiais que ele tinha, ou melhor, ele se apegou nas riquezas celestiais, não se apegou em posses terrenas, né? Porque Jesus, na verdade, ele nem tinha posses, ele era uma pessoa muito simples, muito humilde, né? Ele não se apegou àquilo que ele tinha, porque ele sabia que tudo isso nessa terra passa, mas o que mais importa é a nossa saúde espiritual, é a nossa riqueza espiritual. E Davi também acreditava dessa forma. Por isso que a gente encontra aqui que Deus é quem o remiria na morte, é quem o ressuscitaria, em outras palavras. Davi tinha consciência de um Deus que tinha o poder para ressuscitá-lo, para fazer voltar da sepultura. Por isso Davi era diferenciado, ele alimentava seu coração com as promessas bíblicas e não com as posses que ele possuía como rei, um rei muito especial de Israel. Ele não alimentou seu coração com as coisas terrenas, mas ele alimentou o seu coração com as heranças celestiais. Que nesse dia você tenha entendido que mais do que alimentar o nosso coração com essas coisas terrenas, com as riquezas terrenas, nós temos que alimentar nosso coração com a esperança da glória eterna, daquilo que Deus foi preparar para o seu povo. Ótimo dia para você.